Bom dia, boa tarde, boa noite, quando e onde você estiver. Aqui começa o teu, o meu, o nosso Store Podcast com o Dr. Luiz Arthur e também com o Freitas Barbieri. Lembrando você que a gente só está aqui porque a gente tem parceiros que nos ajudam aqui a alavancar esse projeto, que é a doutora Sinara Sandoval Carvalho, Contursi, fisioterapeuta. E olha, aí ela trabalha com reabilitação física, com pós-operatório, com terapia laser e também com terapia manual. Também o supermercado Vale, varejo atacado é aqui. Dr. Ademir Crovunel, advogados, também nos ajuda nesse projeto. A Celeiro, a Casa do Cowboy, também está sempre com a gente. A Semiplan Genética e ATF, semi de corte e leite das maiores centrais do mundo. Rurales, também que está um parceiro com a gente, um dos primeiros parceiros com a gente, que é a Rurales, compra e venda de imóveis rurais e urbanos. A União Farma, a farmácia do Adeilson, sua saúde em primeiro lugar. E também dois novos parceiros aqui, Atlética Academia, lá na Academia do Lisandro, aonde você que está aí ó, gordinho, precisando malhar, você que está precisando perder peso, uma condição física, corre para lá e vai se exercitar, que é vida. Você que quer viver seus 120 anos aí, tem que ter alinhado exercício. E também a LIB, Laboratório de Análises Clínicas e Citológicas, junto ali com o nosso amigo e parceiro Linauer. Muito obrigado pela parceria de vocês. Estamos com ele aqui, paulista. Ele já foi professor, ele é professor, né? Porque todo professor, ele é sempre professor onde ele estiver. E ele está na função agora de diretor há muito tempo. Nós estamos falando com o Jonas, nosso convidado especial para esse Store Podcast. Estamos aqui para contar a história dele. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Freitas. Boa noite, Dr. Arthur, né? Estamos aqui para falar um pouquinho da nossa trajetória aqui em Cacilândia. Obrigado, Jonas, por ter aceito o convite. Bacana, gostei. A gente precisava, eu queria dessa visão, né, de educação que você tem, né? Como é que você passou, Jonas, de professor de geografia para administrador de escola, né? Você hoje é diretor há muitos anos do HBL. Como é que é essa transição na tua vida? Como é que foi isso? Se a gente for fazer uma retórica aí da nossa trajetória, desde quando cheguei aqui em Cacilândia, a gente sempre tem sonho de chegar nos galgar degraus, né? Eu fui candidato a diretor com 2 anos que eu já estava aqui em Cacilândia no Marechal Rondon. Nossa! Né? Então eu era um paulista com 22 anos disputando eleição aqui. Quando a gente sai jovem, a gente quer ampliar os nossos horizontes. Quando cheguei aqui, ainda não conhecia muita gente, mas tinha um domínio muito grande no meio do alunado. A gente disputou a eleição com 3 candidatos na época, perdi a eleição por 30 votos. Nossa! Né? Então, assim, dos alunos eu tinha certeza que nós ganhamos estourados. Mas a participação da família, por questões políticas, pessoas que já estavam aqui e era cacilandense, eles fizeram outras situações e ganharam em cima dos votos dos pais, que é algo que não tem tanta participação no pleito eleitoral. Mas depois de 20 anos pós isso daí, eu me tornei candidato à eleição, porque o processo para ser diretor, você faz um treinamento, né?
depois você tem que fazer uma avaliação a nível estadual e você tem que ter a nota 7, né? Então, na época era 100 questões, você tinha que acertar no mínimo 70 questões para estar apto a concorrer às eleições. Então, você não vai às eleições sem nenhuma prova. Então, você faz um período de estudo, faz a prova, se torna apto, aí vai concorrer às eleições. E aí a gente concorreu e hoje já faz 10 anos que eu estou no terceiro mandato agora de diretor na escola HBL. Os mandatos são de quantos anos? 4 anos. 4 anos? 4 anos. Então Nossa. fica agora até 2027. Quem dá mais problema, o aluno ou o professor? Na realidade, são instâncias diferentes. Os problemas dos alunos é no dia a dia. Da equipe é algo que gera assim, algumas situações que nos preocupa, né? Hoje eu vejo assim, que eu tenho uma equipe bem coesa, né? Eu tenho média pelas pesquisas, nas votações, nas 3 eleições do quadro de funcionário, eu só tive um voto não, né? Então foi 3 eleições e sempre eu tenho um voto no setor de funcionário, que é um não. Olha né? só. Isso é um desafio que eu tenho, porque se eu estou ali à frente, eu quero ganhar esse não. Sim. Né? Cheguei a ter 120 funcionários entre professores e o quadro administrativo. Nossa, 120 funcionários? Um não. Um não, né? Já teve. Ó, tem um Judas lá, hein? né? Tem um Judas lá, hein? Então as pessoas sempre ficam questionando, e esse não? Eu falei assim, vamos ganhar esse não, né? Então mas isso é importante porque a gente percebe que você vai ter sempre alguém que é oposição sua. Sim. Né? Porque se a gente tivesse 100%, talvez isso deixa a gente meio tranquilo. E aí, conforme você vai passando de um mandato para outro, você vai percebendo que talvez você não tenha a mesma motivação para trazer algo novo. Sim. Então, a gente percebe que a cada pleito eleitoral, você tem que ter um plano de trabalho e após você tem que apresentar quais foram as metas alcançadas. Então, a gente é monitorado pela sede, o que você faz como plano e o que você concluiu pós 4 anos. E por que não concluiu aquilo ali. Então, nesse último pleito, a minha meta era entregar a escola reformada. A avaliação anual? Ela é anual, né? Mas aí você vai gradativamente falando e você vai ter que articular junto com a secretaria, com os meios competentes, para que você cumpra todos os desafios. Então, um dos maiores desafios desde quando eu entrei no primeiro mandato era a reforma da escola HBL. Sim. Porque foi a escola que eu tomei posse. Em 92 eu cheguei aqui em Cacilândia, em 94 eu tornei professor efetivo. Então eu tinha 22 anos, tornei professor efetivo na escola HBL. E foi um ano após a inauguração da escola. Então eu participei da inauguração da escola e hoje participei da primeira reforma também, que foi uma reforma geral que para a gente trouxe um referencial para a comunidade de Cacilândia, porque foi investido em torno de mais ou menos 10 milhões numa reforma de escola. Né? Essa semana mesmo eu recebi o secretário adjunto de Educação fazendo uma visita ali. Ele até comparou que ele não tinha visto nenhuma escola bonita igual está a nossa aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Dá orgulho quando a gente passa ali na frente, né? Sim, quando conhece lá dentro, ainda tem coisas para melhorar? Sim. Né? Mas a gente, como gestor, a gente pensava na infraestrutura. Sim. Porque sem uma boa infraestrutura, o aluno vai falar assim, a sala de aula não é boa. Né? Antes, quem estudou ali, vivenciou, era ventilador. Hoje, todos os espaços são com ar-condicionado. Nossa, que bacana. Né? Seja auditório, sala de aula, biblioteca, sala de professor, secretaria, todos os espaços têm ar-condicionado. Que bacana. Né? Então, eu não posso reclamar. É uma região quente, né? Já que a gente é da geografia, a gente percebe que o aquecimento global vem afetando aí, e isso, como passou a ser uma escola integral, e aí já necessita mais ainda de ter, né, os ar-condicionado para acalmar também os alunos. E vai
facilitar para ele ficar o dia todo ali dentro da escola. Mas dá uma acalmada mesmo? Você sentiu essa diferença do ventilador por ar-condicionado? Quando a coisa está muito quente, eles não querem nem sair lá de dentro. Né? Você bate o sino, tem hora para o intervalo, ele fala assim, não vou descer agora não, vou ficar por aqui mesmo, está muito calor. É gostoso. Né? Então, são situações que a gente vivencia, que essa melhoria na infraestrutura ajuda bastante. Então, o foco nosso no segundo mandato foi terminar a reforma. Nesse terceiro, qual é o foco maior? O pedagógico. Que é o maior desafio para nós era a infraestrutura. Conseguimos. E o pedagógico? Porque a maior preocupação de um professor é como está o resultado da aprendizagem. Sim. Jonas, me diz uma coisa. Eu acho que um dos grandes desafios para você como gestor, como diretor, né, da escola, deve ser a doutrinação política que existe no Brasil, né? A gente vê nas escolas públicas, municipais, estaduais e nas faculdades, né? Essa doutrinação política, essa polarização esquerda e direita. Como é que um gestor consegue trabalhar com isso, né? Acho que é um grande desafio, né? Porque tem que ter uma isenção, né? Existe, não existe? Como é que é isso? Na realidade, a gente muitas vezes tem que ser meio neutro, né? Porque se a gente declarar muito direita ou muito esquerda, a gente pode influenciar muito. E isso é algo democrático, né? Então a gente tem que ter uma participação e saber ouvir os dois lados, né? Mas assim, é porque a gente vê alguns materiais hoje que parece que eles não são tão democráticos assim, né? E tipo assim, e tem alguns valores, né? Que atrás de um professor, de um diretor, né, de alguém que tem que manter esse equilíbrio, aí você depara com um material que muitas vezes tem um viés, ou de esquerda ou de direita. Como é que consegue conciliar isso? Porque é um desafio, né? Você fala, olhar aquilo ali de forma democrática, sendo que o viés está muito de esquerda ou o viés está muito de direita, né? E avançando um pouco no que o Freitas está falando, eu vou comparar. Quando eu fiz, né, o primeiro grau, o segundo grau, nem sei mais como é que chama hoje, eu me lembro que meus professores eram abertamente de esquerda e falavam o seu posicionamento político dentro da sala de aula. Como é que está isso hoje? Na realidade, hoje, eu vejo assim, ainda é bem aberto, né? Porque se a gente pensar nos últimos pleitos, tal, a gente percebe assim, em grande parte, nós temos uma linha de professores que são extremamente esquerda, né? Isso devido ao movimento da UNE, movimento sindical. Então isso vem uma influência que vem arrastando aí há anos e a gente percebe que isso é forte no meio, né? Então se a gente pensar dentro de uma universidade, né, como que foi, né, essa questão de esquerda, direita, tal. Então a gente percebe que a gente tem um elo muito forte ainda da esquerda dentro da universidade. Porque a formação é assim. Né? Porque na realidade a gente, como professor, e nós que vivemos anos 80, né, que professor, né, naquela época ele era um João Ninguém. Se eu falar para você assim, em 92, quando eu cheguei aqui, né, quem era um professor? Era ninguém. O cara não era nem convidado para ter uma conta no banco. Você entendeu? Então, até hoje a gente percebe. Só que com essas lutas tal, a gente percebe que teve uma valorização. Hoje eu percebo que nós aqui no Mato Grosso do Sul, nós temos o mais alto salário do Brasil. Que bom. Né? Oh, que legal. Então, muita gente, se eu chego numa sala de terceiro ano de ensino médio, eu pergunto assim, quem quer ser professor? Ninguém quer. Não acha um. Isso é preocupante para mim. Porque eles, quando nós temos algumas disciplinas, tipo projeto de vida hoje, você trabalha com o aluno e pergunta, por que você não quer ser professor? Ah, é complexo, professor não tem valor nenhum, né? Mas hoje é diferente. Quando eu vou no estacionamento de uma escola, eu vejo qual é o perfil dos carros dos professores. Sim. Eu tenho um olhar. Aí eu volto lá nos anos 90 que eu cheguei, Calói, você tinha uma bike, né? Mobilete. Talvez uma moto, né? Agora, hoje não. Hoje já tem, né, uma certa valorização. E isso, eu estou há 32 anos na educação. Então hoje, eu não envergonho de nenhuma outra profissão de ser professor.
Eu estava até conversando com um professor esses dias. Para mim, eu acho que a profissão mais nobre do mundo é essa. Acho que é um presente, uma dádiva de Deus, você poder dar continuidade à história, né? E todas as profissões do mundo, né? Porque você tem alguém que está te ensinando. E ensinar é muito difícil. É você fazer o outro ter a consciência daquele ato para chegar à benfeitoria daquilo que está sendo ensinado. E é um desafio, eu acho muito nobre. Acredito que ainda hoje não é tão valorizado, acho como deveria, não no ponto de vista salarial, mas do ponto de vista de honra, de estrutura para o professor. Eu vejo assim, professor muito sugado, às vezes com tempo, ninguém corrigindo prova, em vez de estar com a família ali, onde ele tem que descarregar, tá corrigindo prova, tá com o diário na mão. Isso é reclamação de vários professores, né? Não é só de um. Isso não é segredo para ninguém, né? E aí eu acho que tem que achar uma linha aí. Eu acho que porque da mesma forma que eu vejo que o salário do professor foi valorizado, parece que os alunos já não saem mais alunos formados como antigamente. 22 anos você chega em Castelândia preparado até para assumir um colégio como diretor, dando aula. Hoje, 22 anos, ainda a gente tá com a galera que não sabe o que é. Ou não é assim que tá? Assim. Eu tô criando uma situação que não existe. A pergunta que eu ia fazer é justamente essa. O Jonas fazer um raio-x de 30 anos atrás, né, da educação, e fazer um paralelo com o momento atual, né? Porque o que a gente conversa na roda, né, nos almoços, nos jantares que a gente tem, na nossa sociedade, a gente sempre fala, né? Que, no nosso tempo nós estudávamos, nós aprendíamos. Agora parece que a molecada não entende nada, não sabe nada. Isso é verdade? Teve evolução? Na realidade, quando o Freitas fala isso, e o Arthur também, o que eu percebo? A gente viveu vários momentos, né? A gente que é mais velho, né, tem mais experiência, a gente percebe que, na nossa época, a gente tinha sonhos. Uma das coisas que eu tenho mais dificuldade, se eu chegar em qualquer turma e perguntar assim, qual é o seu sonho? Talvez um pode levantar que ele tem sonho. A maioria não tem sonho. Olha só. Né? Então, nós vivemos esse momento. Então, se eu tinha sonho, eu corri atrás. Né? Se eu fui um boia fria e hoje sou um diretor de escola, é porque eu tinha sonho. Porque muitas vezes eu desafiei meu pai, né? Eu sempre falo isso. Fui contar minha história de vida um dia para os alunos. Eu fui boia fria, de trabalhar de caminhão de pau de arara. Você entendeu? Mas eu falava para o meu pai assim, um dia eu quero ser alguém na vida, né? Aí ser alguém na vida, formei em professor, né? Assim, numa faculdade particular, tudo com dificuldade, trabalhando tal. Trabalhava como diarista nas lavouras naquela época. E consegui. Quando eu terminei, de imediato me falaram, vai para Cacilândia. Tem concurso no Mato Grosso do Sul. No mesmo ano que eu cheguei aqui, eu prestei o concurso, passei em primeiro lugar, no outro ano eu tomei posse, né? Então, a gente tinha sonho. Eu cheguei aqui com 20 anos. Quando o Freitas fala assim, eu vejo aluno meu que tem 20 anos, outros 25, estuda noturno e tal. Aí você percebe que ele vai lá porque a empresa está obrigando que ele tenha um certo grau de escolaridade. Mas ele vai para ter o documento, não para aprender. Quando eu chego, nós estamos nas vésperas do Enem. A gente percebe assim, quantos estão a fim de fazer o Enem? Sim. 10% dos alunos. Olha só. Né? Então, eles não têm vontade, não têm garra, certo? Então, muitos deixam a escola. Quando você olha uma estatística, 30% dos nossos alunos terminam o ensino médio e para por ali. Nossa, né? Falando um negócio engraçado, né? Não te cortando, porque o podcast é isso, tá? Não é um bate-papo. Bate-papo, nem entrevista. Né, doutor Luiz? A questão assim... Porque a gente sempre... porque a gente fala sobre educação. Agora nós estamos com alguém falando de educação, porque ele vive isso. E eu nunca tinha olhado por esse ponto de vista. Hoje a gente vive uma geração, né, de jovens que não sabem sonhar. Então pode colocar os melhores professores para dar aula. Eles não querem sonhar. E aí então o desafio hoje não é dar aula.
Né? O desafio é fazer eles, porque hoje tem computadores, tem tablet, tem tudo, né? O celular tá na mão, né? A gente tinha que sair pra biblioteca. Hoje a biblioteca tá no celular, tá aqui. E aí, então talvez o nosso desafio, o desafio do professor, porque eu também acho que não pode ser só do professor, porque senão o pai, a família terceiriza a educação. Mas a gente vamos chegar lá, vamos trocar esse assunto sobre a terceirização da educação. Mas essa questão, Jonas, é preocupante, porque também o professor chega agora, ele tem que lecionar para alguém que não tem interesse. E aí, ou seja, o resultado do trabalho não vai ser o mesmo, né? Porque é fazer um aluno aprender algo que ele não quer, ele não tá nem aí. Nós éramos, né, Jonas, da época da tabuada, tinha que decorar, Tinha que decorar a tabuada, né? Se te errasse, levava uma rasteira. Terceiro ano, a tabuada tinha que estar pronta, né? Craque, né? Aí hoje não, você não precisa saber a tabuada. O caderno de caligrafia, né? A gente usava isso daí. Demais, né? Demais. Aí a gente olha os nossos alunos, eles desenham. Eles não têm uma caligrafia, né? Uma letra pedagógica, né? Que a gente observava que talvez minha mãe, que tem lá o 4º ano Mobral, sim, ela tem uma leitura boa, escreve super bem, enquanto que um aluno está entrando para a faculdade, ele ainda é semi-analfabeto quanto à escrita. Onde nós nos perdemos? Na realidade, eu acho que quando o Freitas já puxou um pouquinho um gancho aí na terceirização da educação, a gente viveu um tempo onde as pessoas se perderam no meio do caminho. Porque os nossos pais, eles vinham de uma origem pobre, né, muitas vezes na lavoura, e falava assim, se quer ter um futuro, você estuda. Estuda. Né? Hoje a educação não é prioridade. A maioria, a gente fala assim, ele está lá na escola. Mas se eu falar assim, quantas vezes o pai vai lá na escola para saber se o filho foi ou não? É muito difícil. Né? Nós tínhamos que ir para a escola, não tinha nada de graça. Né? Não tinha livro, a gente comprava livro de segunda mão. É isso aí. Você entendeu? Não tinha o kit escolar, certo? Não tinha merenda. Nada. Né? Hoje não. Hoje eu sirvo lá no ensino integral 3 refeições. Né? E até o café da manhã. O aluno chega lá, ele toma café. Você entendeu? Agora você tem tudo. Então ele não pode reclamar que a barriga está doendo, que está com fome, porque a gente pensava assim, se eu chego lá, não estou bem, aí a gente não vai ter aprendizagem. Hoje, a gente trabalha muito mais da questão emocional, né? Porque hoje a escola, ela olha muito pelas emoções. Sim. Né? Só que a família em casa não sabe, não tem diálogo mais. Na era que a gente chama digital, quem conversa com os filhos? O celular. Ele está se perdendo. Né? Quando você fala assim, o celular é uma biblioteca, mas eu sei usar essa biblioteca. Então, a ferramenta celular, que é uma ferramenta 10, ela atrapalha a educação. Porque o aluno não sabe usar, ele leva para a escola e ele fica viciado naquilo ali em joguinhos. Jonas, para te complementar um pouco o que você está falando, eu estava vendo uma entrevista do Nicoleles, que é um dos maiores neurocientistas do mundo, né? É brasileiro, fez pós-doutorado nos Estados Unidos, professor em universidade americana, agora está no Brasil. Ele conta uma história que eu acho muito interessante, que existe uma digitalização na Europa, nas escolas, né? Computador, tablet, tudo nas escolas da Europa. E o que aconteceu? Começaram a tirar, porque viram que foi um desastre acadêmico nas escolas, no 1º grau, no 2º grau, claro, é outro termo lá, né? E começaram a tirar, né? Isso deve ter acontecido no Brasil, ou está acontecendo no Brasil. Hoje mesmo eu estava vendo uma reportagem de uma pessoa que não é da área da educação, que saiu uma pesquisa na Datafolha, falando que o celular hoje, a maioria já vê o celular como um problema para as escolas. E a gente sabe como professor, aluno não se concentra. A gente não se concentra, né? Então eu falo assim, vai vir o Enem, vai ter redação. Aí pergunta para o aluno qual livro você leu. Se eu perguntar para o Arthur, para o Barbieri aqui, a gente lembra os livros que a gente leu. Série Vagalume, a gente tinha que engolir aqueles livros da série Vagalume. Coleção certo? Aqui, coleção aí você aqui pega agora. um aluno hoje, ele não lê nada. Quando ele vai escrever, isso é igual caixa d'água. Caixa d'água vazio, a hora que abre a torneira, só sai ar. E o aluno hoje é vazio.
Pede lá 30 linhas, ele escreve 5. Acabou o assunto. Não tem assunto, porque ele não tem argumento. Ele não conversa. Não tem recurso. E isso reflete no quê? Na educação familiar. Não existe diálogo em casa, os filhos não sabem conversar. Eu me admiro quando eu converso com um aluno do primeiro ano do ensino médio, ele não sabe o endereço da casa dele. Nossa. E nós vivemos isso hoje. Nossa. Né? Então é a realidade. Tá mais grave que eu pensava. Né? Quase tem hora que você pergunta quem é o nome do pai ou da mãe, ele também não sabe. Gagueja. Né? Porque ele tem que pensar. Tem um que dá o nome da avó? Eu sei, porque muitas vezes o pai leva de carro, deixa na porta da escola. Ele vai meio dormindo, abre o portão, descarrega ele ali, não sabe. Nossa. Aí você pergunta assim, mas e o caderno? Né? Meu filho nem mostra, não vê. Naquele período que estava a turbulência nas escolas, violência e tal, a gente fazendo campanha para olhar a mochila, mas os pais tinha que ser o nosso parceiro, porque educação é algo que é parte de casa. Ela começa ali em casa. O respeito, a obrigação, o dever, quem deve ensinar? É a família. Só que a gente vive uma escola hoje que terceirizou essa responsabilidade. Isso. Né? Eu, como diretor, eu percebo isso muito. Que quem manda em casa não é o pai, é o filho. Ele fala assim, eu não quero estudar integral. Vou tirar ele daqui, por que o senhor vai tirar? Não, porque ele não quer estudar. O que ele vai fazer? Nada. Você entendeu? Então, muitas vezes a gente... Então, quem manda? O tempo ocioso dele é no celular. Né? Aí, o que ele vai fazer? Tempo ocioso, celular. Mas ele está estudando? Não. Né? Então a gente percebe que eu já tive caso, né, de alunos nossos aqui, filhos de pessoas de alta sociedade, saiu de escola particular para ir para a nossa escola, porque o filho não conversava. Nossa. E a nossa escola é uma referência na questão de esporte, porque tem vários projetos e tal. Aí o menino começou a se enturmar. Ele falou, eu trouxe o meu filho porque ele não conversa. Ele chega da escola, joga a mochila, entra no quarto, só no outro dia para mim ver ele, senta vendo no café, vai para a escola, volta no outro dia. Aí foi para a escola, ele tinha de bicicleta, fez amizade, ele ia jogar futsal, handball, vôlei, né? Ia participar, né? Então a gente percebe que isso fez um diferencial. E fez mesmo. Né? A minha filha... E, Jonas, tem como coibir a entrada do celular dentro da sala de aula? Pela legislação, não. Porque ainda não existe lei. Você pode observar que o Rio de Janeiro está fazendo pesquisa, querendo criar, né? A gente tem que conscientizar a não utilizar. Tem uma proposta agora do Né? Congresso. Mas a gente percebe... não podia nem usar boné dentro da sala de aula. Hoje, até para cantar o hino nacional, a pessoa que cantar de boné, você vai falar para ele não... Né? Quando a gente estudou... Quando a diretora da escola entrava na sala de aula, ficava de pé, com medo de qualquer coisa. Né? Toda vez que chegasse algum diferente, você tinha que levantar, todos se posicionar. Educação, né? E isso, quando o Barbieres fala assim, como que o professor sofre muito hoje? Porque nós somos uma geração de professor que gera respeito. E uma geração... Né? Só para mim entender, então, pode entrar com o celular, o aluno ficar mexendo ali é permitido, é isso? Não. Ficar mexendo não é permitido. Aí o que ele faz? Ele coloca debaixo da carteira e os dedos não param. Você entendeu? Aí o professor chama, tal, ele então, disfarça, mas a atenção tá ali. Vibrou o celular, ele olha. A média de aluno por sala no seu colégio é o quê? 40? 30 alunos. É muito com um professor só. Né? Na minha época lá eram uns 40, 50. Mas você tinha um respeito em casa, né? Que refletia no colégio, né? Se o professor te chamar a atenção, eu vou te dar um pau aqui em casa. Era mais ou menos assim que funcionava, né? É porque tinha um calmante, né? Que era uma... Como é que chamava aquelas varinhas que as mães cortavam numa planta? Como é que chamava aquele processo pedagógico? Tinha a havaiana, né? E a varinha de goiaba? A varinha de goiaba, não era? Processo pedagógico. Então, nessa época, a gente percebia que a gente tinha obrigação. Hoje não. Hoje, se o professor chama a atenção do aluno, conforme a chamada de atenção, de imediato o pai já acha que ele está no direito de ir lá na escola, desacatar o professor, tentar uma ação contra o professor. Nossa, eu acho isso um absurdo. Porque, na realidade, nós temos um círculo de professor mais jovens que antes, na minha época, falava assim, o professor tem que ter didática. E foram professores que já foram no seu ou não?
Sim, eu tenho N professores ali que foram meus alunos. Aqui em Cacilândia, quase todos os diretores das escolas, seja municipal, foram meus alunos no ensino médio. Olha que legal. Né? Eu tenho secretário de educação em Aporé, Itarumã, que já foi nossos alunos e quando jovem. Então a gente percebe que era uma geração que você tinha 30 alunos, hoje você encontra 25 se deu bem. Agora nós estamos numa geração que você tem 20 alunos que vai para o Enem, daqui 2 anos você... eu desisti, não é isso que eu quero, não parei faculdade, não estou fazendo nada, né? Então a gente percebe que o aluno chega com 30 anos, ele não está formado ainda. E a gente não. A gente queria terminar o ensino médio, fazer faculdade e já sair trabalhando. Ambição, foco. Né? Então é largar os pais, né? E eu vejo ainda que nessa criação aí paternalista, tem pais que têm um medo danado, né? Eu sei porque eu tive filhos e eles, né, vivenciaram ali. Mas eu tinha um modelo de criação. O modelo do outro não ia interferir no meu modelo, porque quem pagava as contas deles era eu. Então quem ditava as regras era eu. Quantas vezes eu tive que bater nos meus filhos? Nunca. Pode chamar eles e perguntar. Né? O Arthur conhece eles, né? Os dois estão formados, os dois fizeram faculdade pública, né? E isso é uma honra para mim. É bom, né? é bom lembrar que um é médico, né? Sim, pô, e passar numa faculdade pública, hein? Né? Não é então é só gratidão. A Camila é advogada, no 5º ano de Direito passou na OAB, você entendeu? Nossa. Então isso é gratificante. Foi nossos alunos aqui, foi minha aluna, você entendeu? Então, eu tive a honra de dar aula para os meus filhos. Só que a gente observa que eu tinha meta, você entendeu? Com eles. Todo dia a gente olhava, o caderno e tal. Hoje a gente não vê isso. São Jonas, poucos os pais que observam o que o filho faz na escola. Eu peco muito com isso aí, Jonas. Eu peco muito, eu converso muito, sabe? Mas pegar o material deles, eu pego o boletim... Mas eu sempre converso com dificuldade. Inclusive, a minha filha desenvolveu muito lá, muito. É uma das que saiu do colégio particular e foi pro público. Né? E ele sabe, a gente conversa já há quase 7 anos, né? Todos os meses ele vem aqui, a gente conversa. E realmente, eu tenho que tirar o chapéu pro colégio, né? A qual ele dá aula. E dá aula não, né? Como é? Administra, né? E... A minha filha teve um desenvolvimento, assim, absurdo. Que bacana. Só que eu peco. Eu não sei se você peca, né? Eu já pecou. Eu não consigo pegar... chegar igual... Para em casa 9 horas da noite. Dá uma mochila aí, deixa eu ver o material. Não consigo. Só pergunto, e aí, como é que tá? Meu filho nunca deu assim problema, nada na escola. Mas uma coisa que eu sempre gostei, sempre me programei, era nas reuniões de pais, de estar presente. Poucas vezes eu não fui, sempre eu me programava por aí e gostava de questionar. E a minha pergunta sempre para os professores questionando: apertem mais os alunos, dê mais tarefa, dê uma prova mais, né, complexa, né? Complexa para eles, né? Jonas, tem um mito na cidade, no estado, no Brasil, eu queria que você contasse para nós. Hoje, para repetir de ano, tem que ir lá na tua sala e no teu gabinete fazer uma requisição pedindo ou não? Na realidade, a gente vê isso muito como um mito mesmo, porque a reprovação hoje tem N meios para não reprovar, né? Então, na nossa época não tinha gente ficar com DP. Nada. Né? Então, hoje o aluno pode ficar até com 3 dependências e ele vai para o ano seguinte. Nossa. Né? Então, ele vai carregando o DP. Ele pode manter 3 até o 3º ano do ensino médio. Chegar lá, ele tem que ter pago todas, porque senão ele não recebe o documento. Quando termina o 9º ano também, ele tem que terminar para não ficar carregando essas DP, senão depois vai... Então, ele tem 2 chances para fazer provas no ano seguinte das disciplinas que ele ficou de DP. O que reprova, na maioria das vezes, são nas faltas. Eu tenho alunos do integral que hoje está reprovado por falta. Ô, louco! Né? Mesmo você encaminhando ele fazendo busca ativa, indo atrás do conselho, chama o pai na escola, o pai fala assim: meu filho não quer ir mais na escola. Se ele for assíduo, então ele não repete de ano? Naturalmente não. Um aluno que frequenta
ele não consegue reprovar. Ele tem que tirar o chapéu se ele conseguir reprovar. Você entendeu? Porque hoje, além disso, a gente tem uma avaliação que é contínua. Tudo que você produz, né? Você vai todo dia, você vai produzir alguma coisa, né? Então, naturalmente, ele vai ser avaliado todos os dias. Não é igual na nossa época que falava assim, é 2 avaliações, é 10 e 10, acabou. 10 com 10, somou, dividiu, era aquilo ali. Não, hoje é somatória, o aluno é gradativo, o que ele está fazendo. Isso melhorou a questão de aprendizagem, de fato, ou não? Ou mais facilitou lá? Não, isso, na minha opinião, me preocupa, Freitas. Porque eu vejo que a matéria tá quentinha ali, né? Faz aí agora, a tabuada de... Freitas, pensa um negócio. Se você facilita demais, que nem o Jonas está contando, você não consegue repetir de ano, né? Quando você se forma, você vai trabalhar numa indústria, numa empresa, saber as dificuldades, como é que não é. Olha o choque que essa pessoa vai ter. Nossa, gigante. O choque é absurdo. Teve um monte de moleiro durante 10, 12, 15 anos. Chegou lá no mercado de trabalho, não é assim, meu filho. Se você não correspondeu, você tá caindo fora. Quando a gente vê o Enem que está chegando aí, e você pega lá 10% dos alunos do Brasil dominam matemática. Aí o cara fica 15 anos estudando lá, 10% só que domina matemática. A gente vivenciou lá aquele tempo, mas a gente conversa com pessoas que faziam Mobral, eles fazem conta aí na ponta do lápis e dá a solução pra gente. Medição de terra, de área, né? Então ele entende geometria sem saber muito, mas ele dá conta. Pede para uma criança fazer conta. E eu me entristeço quando eu vou no comércio. Troco errado. Nossa. É para tentar a gente, né, a burlar. Porque você vai comprar o sorvete dá R$50, você gastou 20, a pessoa volta a 70. Nossa. Você entendeu? E assim, eu fico preocupado com os comerciantes. Porque você vai comprar uma coisa de R$3, você dá 5. Ele vai lá, pega a calculadora, fica 5 minutos, que era só pegar a nota de 2 e entregar para o cliente. Ele faz, confere. Se abusar, dá o troco errado. Então ele, né? A gente era obrigado a saber tabuada na ponta da língua. Opa! Né? A gente esquece isso? Nunca. Então era um aprendizado tradicional. Só que hoje a gente tem uma outra geração. É quase milenar esse aprendizado nosso, né? Até a década de 80, princípio de 90, é um aprendizado milenar. Aí você fala assim, mas você tem aluno bom? Eu tenho aluno pesquisador, mas são exceções, né? São exceções, aí você vai observar como que aí você começa a estudar a origem daquele aluno, como que é a tradição dele lá na casa dele. Aí você vai ter um aluno diferenciado. É alguém que se preocupa, é alguém que sonha com ser um excelente profissional, né? Porque a gente percebe que isso é gradativo, né? A gente vive aí na rua e fala assim, não, meu pai tem dinheiro, ele compra vaga, ele faz não sei o quê. Então a gente vive num país onde as pessoas querem fazer muito de conta. Sim. E isso é prejudicial para a gente que está na educação, né? Igual o Arthur falou assim, não reprova mesmo, então eu faço de conta que estou aprendendo. E aí, vou sair lá no fim do ano, estou aprovado com 6. Se o pai está contente com 6, que é a média de aprovação, mas com 6 você vai alcançar o quê? Nada. Porque quando você pega um Enem, você tem um universo de milhões. Quando você vai num concurso, você tem uma vaga, aí tem lá 20 mil concorrendo naquela vaga. Quem vai passar? Aquele que sabe mais. Então a gente percebe hoje no mundo dos concursos também a seleção. Então a seleção continua igual. Sem dúvida. Só que as pessoas ficam aí, né? Aí você vai lá, fazer direito é facinho. Fazer direito é fácil. Ter OAB todo mundo tem, né? Então eu tenho aluno que faz 10 anos que formou em direito. Até hoje ele não tem OAB, né? Então a gente fica triste, né? Então a gente se preocupa com isso. Só que a gente vem em uma geração pós-pandemia que tudo a gente coloca a culpa na pandemia. Meu filho está desestimulado, ele acha que não vale a pena, teve a pandemia, né? O que vai ser do mundo? Se a gente pensar isso, eu sempre lembro uma frase da minha avó, né? Que morreu lá com 94 anos. Ela falava assim, não fica dessa de não estudar não, eu não estudei, tive que ralar a vida inteira na roça, né? Que o mundo ia acabar, e o mundo não acabou. E tem gente, jovens, que fala assim, não, tá tendo guerra, tá tendo isso, para que a gente vai esquentar? Vamos curtir a vida, né? Aí ele entra
para o mundo do cigarro, né? Para o vício do celular, menos escola, né? Hoje nós estamos vivendo dentro da escola essa questão do cigarro. Nossa, com crianças? Sim, né? Aquele cigarro eletrônico é algo que entrou dentro das escolas, né? E a gente percebe que é um mal para a sociedade. Sim. Só que quando você comunica o pai muitas vezes que o filho tem 12 anos e foi portado com um objeto daquele, ele nem vai à escola buscar, né? Então a gente percebe que isso é dificultoso para quem está à frente dos seus alunos, né? O professor, né? É uma geração mais nova, mas que a universidade muitas vezes ela não preparou ele para ser professor. Sim. Essa é uma dificuldade que nós temos muito, que nós temos debatido também junto à universidade. Porque quando você parte com a universidade, ela está te formando mais pesquisador do que professor, né? Entendi. E aí, ele chega na sala de aula, ele está cru de sala de aula. Ele não tem um estágio, nem nada, né? Quando ele vai para o estágio ali, a gente percebe. Você tem que reunir com ele e falar que você não é mais aluno, que você é professor. Aí você tem que ter postura de professor. Sim. Né? E que a gente sempre trabalhou que a gente tinha uma visão. Ser professor é 24 horas dia é professor. Porque a gente vê o nosso aluno, ele vê a gente em qualquer lugar. Ah, vi você lá no Barbieres. Ah, vi lá no 24 horas tal. Ah, vi aquele dia, você estava bebinho lá, né? Então, eu acho que professor é quase igual um espelho. Então, ele é uma referência. E hoje o professor é mais referência para o aluno do que talvez o próprio pai e a mãe. Que ele fica mais tempo com o professor. Verdade. Sim. Né? Então, a gente tem que repensar também no nosso papel como professor. Né? Jonas, como é que está o acesso de Deus nas escolas? Como é que está o acesso de um pastor, um padre, vai conversar lá no teu gabinete? Olha, eu quero falar de religião, de Deus para os teus alunos aí. Eles têm esse acesso? Porque a gente sempre fala que o nosso Estado é laico, mas existe essa oportunidade no meu tempo, no nosso tempo, né? Eu tinha uma cadeira né, que era religião, que era até uma freira que dava para nós, né? Então, como é que está isso? Existe esse acesso para Deus nas escolas? Na realidade, é meio restrito, né? Porque, na realidade, tudo que você tira da rotina... Meio ou pode? Não, ele pode, mas tem que ser algo documentado que não vai atrapalhar o andamento das aulas, né? Eu já tive vários eventos, né? Tanto da parte do padre, né? Já recebi bispo, arcebispo na nossa escola, né? Para ter uma fala com o aluno, pastores e tal. Só que é algo assim rápido, né? Um bate-papo, uma palestra, né? Alguns atendimentos, né? Talvez na ajuda de algum jovem, né? Que através de uma terapia, alguma coisa com pessoas, espiritual mesmo, né? Então a gente faz isso. Só que na realidade, qual que é a maior barreira? Se a escola, se a gente começar a dar liberdade, né, na sala de aula, aí as pessoas acham que se eu sou católico, eu só defendo a Igreja Católica. Se eu sou evangélico, eu sou a minha religião que salva. Ah, aquele ali é espírita, é complicado, né? Então, por isso que o Estado muitas vezes restringe essa liberdade, porque as pessoas não conseguem aceitar as diferentes opiniões. Sim. Né? É sempre a minha que é melhor. Então, nós não temos uma sociedade que se aceita. Mas também passa muito pela abordagem, né? Do diretor da escola, né? Pegar e falar assim, olha, a abordagem não é a placa da igreja, mas você fala de Deus, né? Acho que é isso, né? Sim. Você passa muito pela abordagem. Quando tem aquele pessoal que distribui aqueles salmos, né? Aquela galera acho que é Gideões. É livre a entrada deles na escola. Só que a gente percebe assim, tem jovem que pega aquela Bíblia, ele nunca viu falar o que é Bíblia. Você entendeu? Não tem respeito nenhum pela Bíblia. Né? Então, quando você, professor de história, tem muitas passagens que você pega ali no ensino fundamental, né? Que conta a história de José, né? De
Moisés, né? E aí você pega muito fato ali, né? Que você vai estudar história, que você acaba abordando. Aí, conforme a abordagem, o aluno desce na minha sala para reclamar que o professor está querendo influenciar algum tipo de religião. Nossa. Então, isso é complexo hoje, né? Porque tem aqueles que aceitam bem e outros que trabalham contra, né? Então, a gente tem que limitar bastante isso para que não deixe nenhum influenciar mais, né? Já tive N situações de atender professor, aluno, porque ele saía do pedagógico e partia pelo lado religioso. Porque no ato da matrícula, o ensino religioso, ele existe. Só que quem optar, aí você monta uma sala para estudar ensino religioso. Vai lá na minha escola e pergunta quantos optaram para ter ensino religioso nos últimos 10 anos. Nenhum. Você entendeu? Mas a gente percebe que hoje eu tenho, assim, horário de almoço, nós temos clubes e tal, tem acolhida todos os dias na escola de tempo integral. Então eu tenho os alunos que são evangélicos. Eles gostam de cantar música gospel. Sim. Tem dia que eles levam o violão e vai cantar música gospel na acolhida, né? Mas também tem aquele que gosta do forró, certo? De outras músicas que eles gostam. Aquele dia é deles, eles colocam. E a gente tem que respeitar. Você entendeu? Então a gente observa que qual é o diferencial da escola de tempo integral? É a acolhida, é o clube de protagonismo. O que seria esses clubes? O aluno se tornar líder, né? Então ele pode, eu vou pegar um grupo de pessoas para criar o clube da leitura. Então todo dia ele pode, na hora do almoço, ele acaba de almoçar, vai para a biblioteca. Eu tenho aquele pessoal que gosta de fazer jogos para distrair lá na sala de informática. Eu quero ser líder, eu escolho 10 alunos que vai ser parte da minha equipe. Tais dias da semana eu vou usar a sala de informática. Você entendeu? Então, um dia da semana nós vamos fazer jogos, tênis de mesa. Então, tênis de mesa. Então, eles vão se dividindo. Tem aquelas meninas que gostam de pintura. Então, vai partir para pintura. Então, a escola de tempo integral, ela se ocupa a mente. Por isso que a gente fala assim, quando eu coloco lá, eu posso tirar um pouco o celular, porque dá para ficar. Mas o pai, muitas vezes, fala assim, eu não consigo. Eu me preocupo porque eu tenho 4º e 5º aninho ali agora, é o primeiro ano que nós estamos tendo essa faixa etária, que é aluno de 10 anos, 11 anos, quando fala assim, não é para trazer o celular. Tem menino que falta pegar o professor, né, e fica surtado. É aquilo que você falou, surta. Nossa. Né? Aí você manda um recado para a mãe, ela fala assim, mas o que eu vou fazer? Eu não consigo tirar dele. Né? Eu não consigo ver o que ele está fazendo. Ainda tem Grêmio Estudantil? Tem. Né? O Grêmio Estudantil, ele é algo ativo na escola. Só que não tem... Na nossa época, é ali que formava as lideranças, no Grêmio Estudantil. Né? Naturalmente... N alunos aí que foram do Grêmio, né, sempre se ocupam uma posição de destaque na cidade. Né? Eu posso pegar como exemplo aqui o Fião. O Fião foi um dos presidentes do Grêmio da Escola São José, que foi meu aluno. Olha só. Né? E ele sempre falava, você é político, você é político. E o cara virou político. Liderança. Né? Então a gente observa que o Grêmio, né, o Hermeses Cortes, foi presidente de Grêmio. Era muito bom isso aí. Né? Grêmio então, a gente percebe que o Grêmio, ele estimula esse aluno ser líder. Só que na escola hoje, o ser líder, ele é mal visto. Sério? Sim. É igual aluno bom. Aluno tira 10 hoje, se ele fazer festa, ele sofre bullying. Né? Porque é mais fácil tirar nota ruim. Né? E isso vem há anos já acarretando isso. Nossa. Né? Porque na nossa época nós disputávamos para ter a melhor nota. Sem dúvida. Né? E eu sempre conto, pego meu histórico escolar e vê minhas notas. Né? E eu sempre falava, meus filhos, vocês têm que ser melhor do que eu. Porque vocês nunca trabalhou para estudar. Eu sempre banquei vocês. E eu, desde o 7º ano, eu trabalhava à noite, trabalhava durante o dia e estudava à noite. E sempre tive as melhores notas. Formei em geografia, mas adorava física e matemática. Né? Então, na realidade, a gente observa que o mundo hoje é totalmente diferente. E essa inversão de valores precisa ser repensada.
tudo isso, vamos levar no psicólogo. Não sei o que, tal, né? E o que está faltando? Diálogo. Quando você conversa com o pai, que o filho está lá pedindo socorro, ele fala assim, dou tudo para ele. Ele tem roupa, tem comida, tem não sei o quê. Então, aí você fala assim, não, precisa conversar com ele. Ele está sofrendo, ele quer uma palavra. Talvez não é o nosso caminho, então, porque a gente trilhou um caminho para chegar onde a gente chegou. E aí, talvez é o caminho que a gente está criando para os nossos filhos. Quando eu digo nosso, eu falo numa sociedade de modo geral, né? Em nome de todos os pais e mães por aí. A gente sofreu tanto, chegou naquilo que nós chamamos de sucesso, que cada um tem o seu, para chamar de meu, e aí você tem um filho, não, eu não quero que ele passe por esses meus problemas, mas ele esquece que os caminhos de dificuldade, de sofrimento, de lágrima, que levou ele a alcançar o sucesso que ele chama de meu, e aí ele quer entregar um caminho limpinho pro filho, e a vida não é assim, né, Jonas? A vida é pancada. Sim, a gente tem que aprender a ganhar e a perder. E o que acontece na maioria das vezes, que os pais só sabem falar o sim. O não existe. Eu digo que fala o não, fica mimado, chora, espera. Então a gente percebe assim, muitas vezes na minha sala, o aluno talvez faz alguma infração lá, você chama o pai, ele destrata o pai todinho na sua frente. Nossa, e o pai, qual a posição dele? Né? Ele pede licença, vou embora porque não dá para conversar aqui, depois eu venho para conversar com o senhor. Né? Então isso é triste pra gente, porque a gente é pai, né? E a gente percebe que aquilo ali, ele tá com o melhor celular, porque eu vejo que a maioria dos meus alunos... Melhor que do pai, né? Talvez o pai nem tem, tá pagando 12 parcelas. Nossa. Né? Toda semana eu vejo o aluno perde o celular. Aonde que eles largam, né, o uniforme que recebe? Aí ele larga, tira ali, todo dia você acha o uniforme nos espaços da escola, você entendeu? O material não preserva, não é aquele caderno organizado, igual a gente tinha, tem aquele carinho, vai começar a matéria tal. Você pergunta os cadernos, né? os cadernos. Então a gente observa que esses cuidados não tem. Né? Então a gente fica preocupado com esse tipo. Porque se eu sou desorganizado ali, como eu vou ser na vida profissional lá na frente? Sim. Então a gente tem que repensar isso, porque nós estamos preparando alguém para a vida e para o mercado de trabalho. Será que eu quero consultar talvez aquele aluno meu que sempre me deu trabalho? Será que eu teria coragem? Então eu se pergunto isso. Será que muitas vezes a gente pensa nisso? Sim. Né? Porque fala assim, naquele ali eu não vou não. Jonas, como é que você vê, queria ver a tua visão sobre as cotas raciais? Queria que você fizesse um apanhado, uma análise aí, né? Eu sou um pouco crítico, eu acho que ela deveria ser mais ampla, não só a cor de pele, né? Mas outras questões deveriam envolver, né? Eu queria que você dissesse a tua visão sobre isso e se realmente tem influenciado. Você vê que isso que o Congresso Nacional fez modificou um pouco a sociedade ou não modificou? Foi uma questão mais partidária, mais para ganhar voto junto às pessoas negras? Na realidade, se a gente for pegar isso historicamente, melhorou, né? Porque aí você vai ter uma parcela da população que consegue também competir de igual para igual no mercado de trabalho. Então a gente percebe que em todas as áreas você vai ver essas cotas aí surgindo efeito. Ela precisa ser melhorada, a forma de atendimento. Porque muitas vezes alguém fala assim, Jonas, a sua escola é no centro. Quem que eu atendo? Você acha que é só aluno do centro? Eu tenho muito mais aluno da periferia, né? Que vive talvez em situação de a mais da sociedade, vulnerável. Bem vulnerável. Né? Mas eu vou para lá porque eu vou trabalhar o dia todo e lá tem comida, vai ter cuidados, tal, vai ficar o dia inteiro lá na escola, né? Que é uma das dificuldades que a gente vem lançando. No entanto, eu fui a primeira escola do Bolsão a enfrentar o integral. Jonas, mas um preto pobre e um preto branco não tem que ter os mesmos direitos? Na realidade, sim. E tem? Na realidade, quando você pega as cotas, não. Né? Então, são coisas que precisam ser mudadas, né? Então, quando você pega essas situações aí, a gente percebe que
os menos favorecidos sofrem, né? Porque a gente percebe assim, qual é o sonho de todo educador? Trabalhei em todas as escolas particulares aqui em Cacilândia, né? E o sonho da gente era ver assim, quando o filho da gente termina o 3º ano do ensino médio, para onde que a gente quer que ele vai? Para a universidade pública. Por que será que no Brasil tem essa inversão de valores? Né? E muitas vezes a gente não percebe isso. Porque se a gente sonhar, se a universidade federal ou estadual é o sonho da escola particular colocar o filho lá, por que que não é o sonho dos pais colocar o filho na escola pública nas séries iniciais? Então é um ponto que a gente fica indagando o tempo todo. Por isso que a gente fica disputando o tempo todo para aparelhar qual que é o diferencial aí. Porque os professores costumam ser os mesmos, né? Muitas vezes sim. O cara dá aula no particular e ele dá aula, né? Ele é concursado do Estado. E aí, assim, não dá para entender. O que eu vejo, assim, na nossa época, o aluno da escola particular, o que acontecia com ele? Ele passava no vestibular da Universidade Federal. O aluno da escola pública passava no vestibular da faculdade privada. Particular. Isso que acontecia. Então, quiseram dar uma mexida nisso daí. Porque a pessoa que tinha mais acesso econômico, né, ela não pagava faculdade, né? E a pessoa que não tinha muita dificuldade econômica, como é que ela ia pagar uma PUC da vida, né? Um exemplo grande aí que a gente dá. Então, aí que deu uma mexida. Mas eu acho que começou a privilegiar demais certos setores, né? E em detrimento de outros. Hoje, um aluno da rede particular, eu me corrijo se eu estiver errado, um aluno da escola particular para passar numa escola pública, numa faculdade pública, hoje é raríssimo, é muito difícil, né? As regras não são completamente diferentes. O que eu vejo quando meu filho, o Jonas acompanhou toda a educação que a gente deu para o meu filho, o que muitos professores falaram para mim? Olha, tira ele da escola particular, ele toda a vida estudando na escola particular, e coloca ele na escola pública, porque daí ele vai ter mais chance de entrar numa universidade pública, né? Uhum. Então, eu acho que essas dicotomias, isso aí que está muito embaralhado. Sim, e muitas vezes a gente não consegue esclarecer isso bem à sociedade, né? Porque o aluno que vem de escola pública, naturalmente, ele vai ter vagas ampliadas Sim. de origem de escola pública, né? Então, se o meu filho é 10, ele é 10 tanto na particular quanto na pública. Você entendeu? Porque o perfil do professor é o mesmo. É o mesmo, né? O diferencial é que a escola particular, ela é conteudista. E a escola pública, ela trabalha com duas vertentes, além do conteúdo, da formação. Porque, na realidade, a visão nossa como pública é preparar ele para a vida. E muitas vezes eu fui professor de alunos em escola particular, que quando o aluno foi para o vestibular, ele não ia sozinho. Quando passou, não foi embora, porque senão a mãe não ia embora, porque trabalhava aqui. E ele perdeu. Porque Sim. ele não aprendeu a ir na escola nem sozinho. Nossa. Então, quando você percebe que o seu filho vai sozinho lá na escola, vai e volta, isso está desenvolvendo ele. Lá ele tem que se virar, né? E a escola pública faz isso. Tem que perguntar. Você criar naquele meio ali, você tá... Ali é um mundo de negócios, de disputa, de diversidade cultural. Ali você consegue entender. Ali você vê de tudo. E na escola particular, não. É cada um no seu quadrado, né? Então você fica muito engessado. Então, para a vida, talvez o da escola particular sofre mais. E o da pública não, né? Só que muitas vezes o da pública não está preparado para enfrentar o mercado de trabalho, né? Hoje, por exemplo, eu ofereço ensino médio profissionalizante. Qual aluno quer tanto profissionalizante? E a gente sabe que ensino técnico é o futuro para o Brasil. Sem dúvida. Né? O mercado de trabalho está carente de pessoas técnicas. É um futuro gigantesco, né? E estamos perdendo. Porque também não criou uma, não te cortando, pra você concluir, porque criou-se uma cultura que todo mundo tem que ter faculdade no Brasil. Só no Brasil. A gente estamos perdendo grandes pedreiros, a gente estamos perdendo mecânico, a gente estamos perdendo eletricista.
o seu ar-condicionado, a sua casa tem dia que você não consegue um cara para cuidar. E tem gente que tem ar-condicionado que ganha infinitamente mais do que tem uma faculdade. Sim. Né? E aí estamos se perdendo, vamos perder. Jonas, como é que no nosso tempo, Freitas, há 40 anos atrás, existia uma diferença absurda da escola pública para a escola particular. No meu tempo era assim, era gigantesca a diferença. Né? Tanto é que os alunos das particulares tudo passavam no vestibular. E os da pública penavam, né? Daí tinha que fazer cursinho. Eu sou desse tempo. Toda a minha vida eu estudei no colégio público. Eu fiz 1 ano de cursinho para mim poder depois prestar vestibular. E passei no primeiro vestibular que eu fiz. Eu estou falando isso porque a escola pública tinha muita qualidade, né? Hoje melhorou? Está mais equiparado a particular da pública? Na realidade, o que é bom, ele para tranquilamente, né? No entanto, eu vejo aqui que eu perco o aluno talvez para particular, porque eles ficam no olhômetro ali, quando ele vai para o 2º, 3º ano, muitas vezes eles vão lá, capita aquele aluno, leva ele para a escola particular com bolsa, para ele passar para dar um mérito para a escola, né? Porque a gente que vive na cidade interior, nós temos uma cultura de não disputar notas, né? Sim. De ser o melhor. Sim. Então é muito pouco, e isso é prejudicial, né? A gente não tem cultura de estudar, né? Quando a gente vê alguém falando assim, nossa, eu saio da escola, vou pegar alguma coisa para ler, vou fazer uma atividade diferente, vou fazer uma pesquisa, vou fazer um cursinho online, você entendeu? Para utilizar o celular ali, e não tem isso, né? Enquanto são poucos, né? Eu tive aluno com nota 950 em redação. Nossa, né? Excepcional. Hoje formada, já está fazendo... Tem N alunos que eu tenho doutorado que foram nossos alunos ali, de escola pública. E não tem tanto como na área da agronomia, na área do direito, arquitetura, tal, que foram nossos alunos. E não tem como desenvolver um projeto, Jonas, junto, né, com os professores, com incentivos até dos próprios comerciantes da cidade, e para poder despertar esses alunos a frequentar fora do horário de aula normal, uma noite, para já estar fazendo um cursinho dentro do próprio colégio, para ele voltar para o colégio à noite, para estar fazendo isso, talvez até para direcionar esse aluno para querer fazer alguma coisa, né? Porque a gente também tem esse negócio. Pô, você tem que estudar para ir para o primeiro ano, você tem que estudar para passar no Enem, né? Você tem que estudar para passar no Enem. E fica muito vago, fica muito vazio, né? A vida não é assim, né? Igual a gente, somos programados, você tem que trabalhar para o 5º dia útil. Será que é o melhor meio? Você compra cá, você compra isso, compra aquilo. Mas não é assim a vida. Freitas, será que é o melhor meio para você ter acesso de uma faculdade vestibular? O melhor meio é ter o Enem? Porque eu vejo nos outros países, não é assim. Pega Estados Unidos, você vai ver a grade curricular, quanto que o aluno tirou, né, na vida inteira dele, aí você vai ter uma avaliação. A avaliação é bem mais ampla, né? Na Europa a mesma coisa, né? A tua visão é mais ou menos por aí? A minha visão é que o processo é muito seletista. Se ele trabalhasse dessa forma que você falou aí a gente ia ter as melhores cabeças dentro da universidade. Porque você tinha um histórico da vida acadêmica do aluno. Você já sabia direcionar ele tinha o que que o ser aluno bom. queria. Ele quer ter tanto, eu tenho que ter notas X e X, porque o patamar de corte seria aquilo ali. Isso aí. Você entendeu? Mas então, com o processo seletivo, aí já é gradativo. O Enem muitas vezes vem com força total, hoje já não tem. A maioria das universidades trabalha com Enem e com vestibular, tipo o EMS, Universidade Federal, né, aqui do Mato Grosso do Sul, trabalha nas duas vertentes. Então a gente percebe que é muito complexo isso daí. Quando você fala em cursinho, na sua época aí de aluno, você lembra que nós tínhamos cursinho aqui em Castelândia, né? Paulo Neres criou cursinho na época, e a gente tinha o cursinho gratuito, só para os alunos. Tinha 80 alunos que frequentavam, você entendeu? Hoje, muitas vezes, você fala que vai fazer um aulão para o Enem. Eu já tive projeto da UEMS ali com um aulão do Enem. Ele começa com 60, quando vai chegando próximo, talvez você está com 10. Nossa. Porque acha que a aula é chata, porque a aula tem muito conteúdo, né? Então, o aluno hoje, ele vem de uma preguiça meio crônica, você entendeu? Sim. Ele sempre está cansado. É verdade. Né?
Então, na realidade, eu não sei. É outro modelo de pessoas que nós estamos vivendo agora. Sim. Então, ele sempre está cansado, ele não pode tirar tempo, mas ele pode, talvez, ir numa festa e ficar 24 horas na festa. E o pai deixa. Você entendeu? Mas na escola, ficar o dia inteiro lá na escola, o que você vai fazer tanto na escola? Né? Então não é prioridade, igual nos países ricos. Porque quando colocou a educação integral no Brasil, qual que era o pensamento? Vai bombar, as escolas vão lotar. Enquanto eu tinha 1.500 alunos ali, já tive, hoje eu tenho 300. Você entendeu? E é uma das escolas que tem o maior número de alunos na região de ensino integral. Olha só. Você entendeu? Porque nós fomos a primeira. Aí Chapadão veio depois, a Paranaíba... Então, o pai não quer, o aluno que não quer? O aluno que não quer. Nossa, e o aluno está decidindo por ele. E Uma muitas criança vezes... de 9, 10, 12, 14 anos decidindo por ele. É dar poder a quem não é devido, né? Ele não tem essa maturidade de escolha, né? Então isso vai prejudicar o próprio futuro. Os pais né? não estão sendo pais, né? Então hoje a gente poderia pensar assim, não, vou colocar meu filho numa integral, se ele desenvolver alguma pesquisa ali, ele pode partir para uma universidade, ganhar uma bolsinha lá de R$400, né, pelo PicTech, que dá para fazer isso numa escola integral. Agora então, tem o pé de meia, né? Tem o pé de meia, né, para quem está cadastrado. Que é esse pé de meia? Eu não sei não. O aluno, todo filho que a mãe é cadastrada no CAD único ou Bolsa Família, se está cursando o ensino médio, ele recebe R$200 por mês, tendo a frequência de 80%. Nossa. Né? Não precisa nota, ele precisa de frequência. Meu Deus. Eu tenho alunos que perdem o pé de meia por não ter a frequência. Nossa. Eu vi uma estatística bem Então ele já interessante. ganha os 400 e mais 200, ou seja, já ganha quase meio salário. Você vai prestar o Enem, naquele mês do Enem, você ganha os 200 do mês e o 200 porque você vai fazer o Enem, só porque você fez. Nossa. Sim. Né? Então o aluno nos 3 anos dá para ele ganhar em torno aí de juntar uns R$10.000 aplicado. Jonas, eu não sei se você viu isso, mas eu vi uma pesquisa que eu achei assim assustadora, que os alunos que estão ganhando esse valor, um percentual não pequeno, mas bem significativo, estão usando esse dinheiro para essas apostas online, esses jogos online. Do celular? Do celular. Não Sim. é pequeno, é grande o percentual. Eu sei que esse salão já acabar, viu, Luiz? Porque tem muita gente envolvida. Mas isso vai ser um fracasso para a educação, para a família brasileira, assim. Porque esse dinheiro nem fica no Brasil. Não, Maria, essas postas online é tudo fora do Brasil. Jonas, mudando um pouquinho de assunto de educação, queria abordar um outro tema, que eu sei que é um tema que mexe um pouco com você. Como é que é Deus na tua vida? É difícil ser evangélico ou não? É muito fácil ser evangélico? Na realidade, Deus para mim é tudo, né? É soberano em todos os sentidos, né? Fácil ser evangélico? Não, né? Porque a gente tem que manter certos princípios que muitas vezes para a sociedade não são primordiais. E a gente tem que ter uma conduta, uma postura também ética perante as outras pessoas, né? Então a gente percebe que muitas vezes as pessoas, evangélico não pode participar, mas eu sou daquela visão, eu posso participar de tudo, mas com decência, né? Então eu sempre tenho essa visão. Se eu tenho um evento em um tal local, eu posso frequentar todos os ambientes, mas eu sempre vou ser o Jonas evangélico, né? Então essa é a minha visão. Uhum. Como é que é a congregação cristã na tua visão? Tem diferença das outras igrejas evangélicas? Não tem? Porque sempre a gente tem aquela visão, e eu nunca fui, né? Eu gostaria muito de ir, né? Para ver como que é, né? Fica homens de um lado, mulheres do outro, com véu. Como é que é isso? Eu queria entender, que você pudesse explicar um pouco como é que é. Na realidade, quando você parte aí na ideia da congregação, eu tenho origem na congregação, porque meus pais nasceram na congregação. Sim. Né? Então eu tenho uma história de vida dentro da congregação.
para mim, falar de outras é meio complexo, porque talvez eu não tenha o conhecimento que eu tenho dentro da congregação. Mas é um espaço, né? De antemão já te convido um dia para conhecer. Eu vou lá. Né? Vou lá. Sentar lá do meu lado. Vamos junto. Né? E se for possível até tocar comigo, né, Freitas, né? Sou músico lá na congregação. Pai, essa eu não sabia, né? Toco saxofone, né? E na realidade é algo que faz bem para mim, você entendeu? Toda vez que eu vou à igreja, toda aquela rotina do dia a dia, parece que eu volto mais leve, preparado para um novo dia de trabalho. Porque eu vejo assim, eu tenho 32 anos de professor, mas nunca ninguém vai ver eu reclamando que eu tô cansado de ser professor. O Jonas está tomando faixa preta porque é professor. Não desmereço quem toma, você entendeu? Porque eu tenho colegas que com 5 anos ele já desiste da profissão de professor, 2 anos já deixa, porque acha que aquilo ali, né, acaba com a gente, igual o Freitas no começo falou. É desgastante você corrigindo. Na minha época ainda era diário no papel, não poderia errar nada, era tudo na escrita. Hoje é tudo online, o professor vai lá, tranquilo, só vai dando Ctrl+C, Ctrl+V e vai copiando e inserindo aquilo ali, mas a tarefa de professor, ela é não só dentro da escola, ela é muito fora também. Então, na realidade, a gente observa que esse período que você está ali na igreja te ajuda, essa parte espiritual, para você lidar com tantas situações. Eu já enfrentei N problemas dentro da direção, mas eu sei que uma das coisas que eu sempre pautei, eu não preciso ter dinheiro, mas sabedoria para lidar em todas as situações, porque das perguntas que vão chegar, nem eu estou pronto para responder. Já enfrentei perguntas que eu não consegui responder na hora, né? Pedi um prazo para buscar a resposta correta, porque a gente lida com ser humano, então a gente tem que tentar acertar a todo momento, e se a gente tiver sabedoria para entrar e sair no meio deles, a gente vai conseguir resultados. Sim. Né? No entanto, eu lido com todas as pessoas. Já tive um projeto ali de resgatar drogados. Nossa, que bacana. Né? Ficamos 2 anos com esse projeto. Depois, quando acabou o noturno na nossa escola, ele foi transferido para o São José. Eu tinha psicólogo, consegui recuperar alguns, tirar, livrar de suicídio. Né? Então isso é algo gratificante para mim. Porque se eu consigo melhorar num universo de 22 pessoas, meu papel como professor ou educador é sucesso. Né? Então eu já enfrentei muitas dessas situações. Porque além de ser professor, eu já fui agente penitenciário. Já foi? Né? Que quase ninguém sabe. Sou da primeira turma de polícia aqui do presídio de Cacilândia. Olha só. Né? Olha. Então essa turma mais velha que trabalha ali como agente penitenciário é da minha turma. Eu como professor, eles me chamaram na época, né? Vamos dar aula. Vai ter concurso aí e você vai dar aula de história, geografia. Naquela época a gente tinha uns cursinhos aí. Comecei a dar aula com os meninos e eles falaram, agora acabou o cursinho, vamos fazer a prova junto. E na época eu passei em 2º lugar, né, na turma. Que legal. Né? Aí fiquei 3 anos e meio. Foi uma experiência fantástica, porque eu vi o outro lado da moeda. Sim. Hoje, como gestor, aquilo ali me ampara muito. Se eu conversar com um aluno, eu sei se ele está sendo usuário, qual a droga que ele usa, só não bate papo, né? Porque a gente lidou com outro lado de pessoas, né? Então a gente tem esse cuidado muito grande no olhar dentro de cuidar das crianças. Porque na realidade na escola, quando você sai do universo da sala de aula, você é um cuidador. Eu tenho 300 crianças ali que os pais acreditaram no meu controle. Se eles largam o dia inteiro ali, é na minha responsabilidade. Então o meu celular, ele fica 24 horas falando sobre escola. Você entendeu? Então, e isso me faz bem. Não adianta falar assim, o Jonas, ele só atende, eu sou só diretor, só no meu horário de trabalho. Não, eu atendo qualquer pai em qualquer hora. E nós somos treinados porque nós estamos ali para servir bem. Então, todas as pessoas que chegar ali, eu posso estar fazendo o que tiver, mas eu paro para atender bem. Então, a tua base, teus fundamentos para você exercer a tua função é a igreja. Sim, né? A igreja é um ponto forte.
né? Que alivia todos os estresses e me dá sabedoria para lidar com as diferentes situações, né? É algo assim fantástico. É ali que você descarrega todas as suas tristezas e frustrações durante o dia, durante a semana, para nutrir a sua alma de fé, coragem e sabedoria. Então seria isso. Na realidade sim. Eu sempre falo que nas minhas reuniões, né, sempre de começo de ano ou algo assim, que é uma reunião mais complexa, eu sempre pautei no 46 de Salmo. Então, se perguntasse para mim assim, qual é o seu versículo referência? 46 de Salmo, né? É algo que me fala em muitas situações, né? Quem é o socorro da gente na hora da angústia, né? Então é Jesus que é meu refúgio e fortaleza. Então, muitas vezes a gente tem que ser forte, muitas vezes a gente tem que refugiar, Sim, né? Para atender, né? Porque eu tô ali, cada um tem uma visão, né? E a gente tem que dar o melhor para as pessoas que estão ali, né? Ô, Jonas, eu tenho uma curiosidade. Como que está hoje o bullying nas escolas e como está... Eu não vejo falar, mas aqui na nossa região, mas no sudeste do país eu vejo professores sendo agredidos, né, por alunos, né? Isso existe, não existe, dessa agressão e bullying nas escolas? Na realidade, a violência, ela existe. Porque a partir do momento que você não tem limites, você consegue agredir o professor, seja verbalmente, né? Eu falo assim que nesses 32 anos, um dia eu falei para uma mãe, o seu filho pode responder para você, igual ele está falando, mas comigo eu não aceito. Ele é punido de imediato, né? Com uma suspensão com falta gravíssima. Mas graças a Deus eu nunca precisei fazer isso. Mesmo dentro da sala de aula, mesmo na direção, eles me respeitam porque na hora que é sério, é sério. A hora que é brincar. A hora que precisa abraçar, abraçar. Mas a hora que precisa corrigir, eles têm que saber que o Jonas está ali para corrigir. Você entendeu? Então já dei suspensões, alguns alunos já saíram em camburões em alguns períodos, né? E isso tudo já foi na minha carreira. E as pessoas falassem, nossa, o Jonas está aí, né? Mas tudo isso a gente estava amparado também para mostrar para as pessoas que escola existem regras e as regras têm que ser respeitadas, né? A partir daí, o aluno talvez era transferido, tal, no outro ano ele voltava. Você mudou de vida? Vamos fazer parte, né? Tá ali. Conheço na rua o tempo todo. Então isso eu tenho essa capacidade de aceitar. Né? Errar, você pode errar, mas se você continuar errando, você vai pagar um alto preço sobre seu erro. E o bullying dos estudantes? Agora, quanto ao bullying, a gente percebe assim, na nossa época era muito tirar sarro, né? Sim. Né? Gordo, magro, não sei o quê. Então hoje tem uma geração meio mimimi, você entendeu? Existe o bullying? Em alguns casos, sim. Mas na maioria das vezes... talvez um olhar que tem ali, a pessoa já pensa que é bullying, né? E outro só acha que é bullying quando o outro está fazendo com ele. Ele fazer com um colega, ele acha que não, o outro tem que aceitar. Então eu coloco eles muitas vezes frente a frente. Aí você fala para o outro, ele caladinho não faz nada. O dia que o outro fala, revida, aí ele está praticando bullying. E não é isso o bullying. Então a gente trabalha, nós temos projetos de bullying constantemente na escola. Tem disciplinas que trabalham isso, para ele entender. Até o ciberbullying, também pela internet, que a gente vê aí nos grupinhos que tem, sempre toda a escola tem um grupinho que é só dos alunos, e aí começa uma moagem aí, que muitas vezes vai parar lá dentro da escola, né? Para a gente desvendar o mistério. Na realidade, eu não tive nenhum caso de ter que fazer a denúncia direto ao Ministério Público, né? Todos os casos, quando se aparenta ser bullying, a gente chama-se os pais, relata em ata e coloca quais são as medidas que cabem isso daí se recorrer novamente. Então aí, graças a Deus, eu não tenho nenhum caso que partiu para a justiça nesses 30 anos aí que a gente está à frente de escola. Olha, bacana. Que bom, né? Mas o que é para ser considerado bullying? Qual a diferença de uma brincadeira para um bullying?
É quando você muitas vezes está menosprezando o seu colega, né? Aí se parte para a característica do bullying. Que antigamente Né? a gente chamava, né? Ah, seu oriudo, né? Então hoje já virou O bullying. outro era butinudo, o outro era, né? Se eu lembrar meus colegas de escola, nós temos um grupo deles ainda de época de escola. Até hoje, né, eles tratam o outro tudo com apelido, você entendeu? Mas a gente viveu aquela época. Hoje, conforme você chama o outro de gordo, magro, não sei o quê, né? Eles já se caracterizam, a gente tem que tomar as providências de imediato. Então, a partir do momento que o outro não te dá liberdade de brincadeira, você não tem que brincar com ele de boa. De boa. Né? Nossa, o difícil é controlar isso, né? Ainda mais com a idade das pessoas ali, né? 12, 14 anos aí, é complicado. Tem toda uma rebeldia já, né? E controlar não é nada fácil, né? Mas a gente quer falar alguma coisa? Eu quero sim, nós já estamos encaminhando para o final, né? Então a gente tem aqui por hábito fazer um ping-pong. Perguntas curtas e respostas rápidas. Vamos com o Jonas agora. Jonas, um filme. Os 2 filhos de Francisco. Um livro, não vale a Bíblia. Um livro... Eu sempre falo para meus filhos que um livro que mais marcou eu na história de escola era o Zezinho, Dono da Porquinha Preta, da série Vagalume. Né? Então, quando eles nasceram, eu contava para eles. Meu filho falava assim, será que existe isso mesmo, seu meu pai está inventando história? Aí, quando eu peguei o livro e mostrei para eles, porque eu acho que eu tenho esses livros guardados da série Vagalume todos ainda lá em casa, aí eles falaram assim, e tem mesmo o livro, né? Que bacana. Né? Depois, se você puder, a gente vai postar no Instagram. Manda uma foto bem bacana de todos os livros dessa coleção. A gente vai colocar no Instagram para ficar legal, ficar marcado lá. Família. Tudo. Né? É algo que é precioso. Né? É a base da sociedade. Um sonho. Ser doutor. Um lugar. Nova York. Jonas pro Jonas. Agora, Jonas pro Jonas. Ixi, agora você me apertou, hein? Dá uma ideia aí. Busca os universitários. Você dando um recado para você mesmo. Que recado O que você daria? falaria do Jonas? Jonas não desiste nunca. Né? Esse é um dos lemas quando eu fui coordenador da faculdade. Fui professor universitário por 21 anos. Né? E todos os meus alunos, eles sempre falavam assim, que o cuidado que eu trabalho com as pessoas é de não desistir. Né? E eles sempre me conhecem assim, o senhor lembra que o senhor falava assim, não desiste, será que eu vou ser professor? Aí eles encontram e falam assim, nossa, eu já sou diretor, não sei o quê, né? Fala, você lembra quando você falava assim, será que eu ia conseguir alguma coisa? Então a gente não pode desistir. E eu vejo que o maior fracasso da sociedade hoje é a desistência. O Jonas é meio persistente, é teimoso, né? Então eu sempre falo, meus filhos sempre falam assim, mas esse Jonas, eu acho que a minha avó colocou o nome certinho, porque tem hora que ele é teimoso, você entendeu? Né? Ele é persistente, né? Porque eu falo assim, de todas as metas e sonhos, quando eu falei doutorado, porque eu sempre falava pro meu pai, eu vou ser alguém na vida, né? E a gente não tinha nada, situação de vulnerabilidade, né? Mas eu vou chegar um dia aqui e vou falar pro senhor assim, ó, vou comprar uma caminhonete, né? Isso era um dos sonhos que eu tinha trabalhando na lavoura de café, né? Moleque. Meu pai falou assim, como você vai ter caminhonete? Né? Não tem dinheiro nem para comprar uma bicicleta, né? E eu lembro que quando eu comprei a primeira caminhonete aqui, lá por ano foi uma D20 95, comprei em 2000. Aí eu liguei e mandei a foto para ele e falei assim, o senhor lembra quando nós estava no meio da lavoura de café, que um dia eu ia comprar uma caminhonete? Né? Então,
o Jonas não desiste. E aí fiz mestrado na UFO e depois ia fazer doutorado. Mas aí os moleques vieram, tal, aí a gente colocou como prioridade a educação deles. E aí hoje eu falo assim, agora eu já posso fazer doutorado, agora vocês formaram. Aí eu vou lá, o médico fala assim, não, Jonas, você já tem um legado aí para deixar já, você já cumpriu o seu papel. Eu falo assim, mas é um sonho que eu tenho, né? Sim. Mas o que isso vai melhorar? Né? Só na questão do conhecimento, porque salarial para mim hoje não aumenta nada, né? Quanto a nível de funcionário público. Mas essa questão interna que você quer, essa que vale a pena, não é o dinheiro, não. Então, pelo conhecimento que eu tive dentro da universidade e tal, isso é legal, me rejuvenesce. Porque eu sou diretor, eu olho todas as pastas dos meus professores. É triste quando eu olho um professor que ele começou com o diploma, tem uma pós-graduação lato sensu de 360 horas e nunca mais, fez outro curso. Então eu falo para todo profissional, a nossa vida é um constante. Porque antigamente as pessoas falam assim, eu quero formar logo e trabalhar. Não, hoje a gente tem que formar e continuar estudando para a vida toda. Tem que se atualizar. Né? Porque a cada dia um novo desafio. Então eu vejo como professor, eu falo assim, Jonas, se aposentar hoje, o que você faria? Eu queria ficar na universidade, orientando aluno, com título de doutor. Eu acho que você ia para fazenda, hein? A fazenda é algo legal, né? Jonas, que você continue sendo essa pessoa aí impactante, focada. Parabéns pelo teu trabalho, muito bacana, o jeito de você ser, o jeito que você age com a tua família. A gente acompanha de perto, são vizinhos. Se bem que a gente não fala muito pouco, porque é uma correria, né? Mas parabéns por essa trajetória de vida. Achei muito bacana, e bacana essa visão que você passou do ensino como tá, né? Bacana e preocupante ao mesmo tempo, né? Que eu acho que a gente tem que trabalhar bem mais, né, como sociedade, para a gente melhorar esse ensino. Mas continue sendo essa pessoa aí que você é, focada, que não desiste nunca. Na realidade, quando você fala isso, a gente tem que ter foco, força, né? E ser firme no que a gente está querendo. Porque eu falo assim, entrar para a educação tem que vestir a camisa, né? Eu acho que em todas as profissões, tudo que você vai fazer, você sempre ser o melhor, né? Quando você brincou assim, vai para a fazenda. Quando eu decidi ser diretor de escola, hoje o meu tempo maior da minha vida é na escola, né? Porque eu fiz um compromisso com uma comunidade. Sim. Que eu tenho que ser o melhor para eles e eu tenho que atender cada dia melhor. Então, o dia que eu não vou na escola, eu sinto falta. Você entendeu? Então, muitas vezes, mas você cumpre só 8 horas. Não, faço 12, tem dias, né? Depende. É a paixão, né? Então, a gente tem que gostar daquilo que faz. Então, se eu quero ser médico, se eu quero ser caminhoneiro, eu teve aluno que colocava lá, porque nós temos o projeto de vida, o aluno colocava lá assim, caminhoneiro. Aí o professor falava assim, mas você quer ser caminhoneiro? Né? Aí quando a gente foi capacitando os professores, eles perceberam, mas eu posso ser o dono da frota de caminhões. Sem dúvida. Né? Uhum. E você entendeu? Então o projeto de vida dos jovens tem que ser muito tratado. E nós temos, o Deurivan foi um dos professores que mais trabalhou sobre profissões lá. Mesmo sendo profissional da educação física, ele tinha uma disciplina só de profissões. Olha que legal. Toda semana ele levava alguém, um profissional para falar com os alunos. Então isso impacta muito, né? E os alunos despertam para saber qual profissão eu quero, né? Porque uma das coisas que mais eles perguntam é quando o filho não quer fazer a profissão do pai, né? Então, o que seu pai é? X. E por que você, né, não quer essa profissão? E a outra coisa que impacta muito é o salário. Porque a gente vive nesse mundo capitalista, sim, as pessoas só querem olhar pelo salário, não pela satisfação profissional, né? Porque muitas vezes se a gente falar assim, se seu filho fosse professor, que ele seja o melhor professor, ele vai sobreviver tranquilamente? Tranquilamente. Mas se ele for o funileiro, se ele for o melhor funileiro, ele pode ganhar igualzinho o médico, ou até mais do que o médico, né? Então as profissões são distintas e a gente volta naquele mesmo leque, né? Eu só não preciso de gente com universidade,
eu preciso é de bons profissionais. Verdade. Né? Mas, Jonas, se você pudesse deixar um legado, você pode, na verdade, deixar um legado, olha bem para aquela câmera lá, deixa um legado para os jovens da nossa cidade, um legado como professor, como diretor, como alguém que está no corpo docente e quer ver uma sociedade brilhante, uma cidade triunfante, e a força está com essa molecada aí. Deixa seu legado aí. Eu quero dizer para os jovens que a educação é aquela que transforma a vida das pessoas. E eu sou prova disso. Que eu fui um boia fria, hoje sou satisfeito porque saio na rua, todos os meus ex-alunos me chamam de professor. Meus filhos, eles até emocionam. Fala assim, como meu pai e minha mãe são professores, mas a maioria só chama o meu pai de professor, né? E não a minha mãe. Então eu sou conhecido em Cacilândia como professor. Então eu passo na rua, ô professor. Isso para mim é a maior gratidão, né? Que eu já ajudei a transformar N vidas de pessoas, né? E eu falo todo dia que os meus alunos, eles têm que ser melhor do que eu, porque eu tenho eles como filhos. E se eles querem deixar algo, né? As famílias querem deixar algo de bom para os seus filhos, ofereça educação. Porque a educação é algo que ninguém toma. É isso. Verdade. Jonas, o que é a vida? É algo para ser vivida, né? Algo complexo que só tem uma. Não é igual joguinho. Por isso que a gente tem que viver cada minuto como se fosse o último, né? Então eu falo que hoje a vida talvez não tenha tanto valor para algumas pessoas. Mas é algo que para mim, a gente tem que valorizar ela a cada segundo. Porque ela é única. E a gente tem que deixar a história. Jonas, o que é a vida? A vida é isso que a gente está fazendo aqui. Respirando, dialogando, deixando algo para as outras pessoas. Amém. Queremos agradecer você. De uma forma muito honrosa, recebeu o convite do Dr. Luiz para estar aqui, contando a sua história, falando um pouco da sua profissão. A gente se sente honrado com o senhor aqui. Já, estamos sempre juntos. Muito obrigado mesmo pelo carinho. Quero falar para você que está acompanhando o Store Podcast, aqui com o Dr. Luiz e com o Freitas. Deixa o like, se inscreva no canal. Isso faz uma diferença enorme na divulgação do nosso trabalho. Isso, tem um sininho lá, ó, se inscreve e toda vez que tiver uma notificação já vai aparecer para você, rapidinho, né? Rápido na hora. Tá 2 cliques de você não gasta nada, 3 segundos você já fez isso. E esse projeto do Store Podcast, Jonas, só é possível porque a gente já tem alguns colaboradores que nos ajudam a realizar esse projeto. É a doutora Sinara Sandoval Carvalho Contursi, eu ainda não vou gaguejar para falar esse nome. Trabalha com reabilitação física, também com pós-operatório, terapia laser e também terapias manuais. E também o Super Vale, varejo ou atacado é aqui. O Dr. Ademir Cruvinel Advogados também, a Celeiro, a Casa do Cowboy, a Semiplan Genética e ATF, sêmen de corte e leite das maiores centrais do mundo. E também a Ruralis, compra e venda de imóveis rurais e urbanos. A Unifarma, a farmácia do Adeilson, sua saúde em primeiro lugar. E também Atlética Academia, que é nosso novo parceiro aqui que acreditou nesse projeto. Lisandro, nosso amigo. O Lisandro, né, parceirão. E para você também que está precisando, está se sentindo meio sedentário, procura lá a Atlética Academia para você se exercitar e chegar aos seus 120 anos facinho aí. E também a LIB, Laboratório de Análises Clínicas e Citológicas, lá do nosso amigo Linauer. Linauer tá aqui toda semana também, viu, Jonas? Aqui com a gente, aqui faz parte da família Barbieri. E também, mais alguma coisa? Só pedir para o pessoal se inscrever, não deixe de se inscrever. Fala do Instagram também. O Instagram tá bombando aí, né? Mais de 7 mil pessoas por semana. A gente tem que agradecer muito. E você viu como esse último podcast do Braço bombou aí? Bombou. A quantidade de visualizações. Isso deve a vocês que estão vendo. E a gente agradece demais. Se inscreva, curte. Vocês vão gostar bastante. Em breve, estamos com esse projeto gravado.
mas em breve será ao vivo, onde você também vai poder participar tanto pelo Instagram, também pelo YouTube. Fazer suas perguntas, questionar o nosso entrevistado, lógico, tudo dentro de uma decência e dentro de uma coletânea de perguntas. Perguntas inteligentes serão feitas, perguntas cretinas não serão feitas, obviamente, né? E muito obrigado pelo carinho e pela audiência. Fique com Deus e Deus te abençoe. E em breve queremos contar a sua história aqui.